Capítulo 3. Uma nova promessa. Depois do dilúvio, Noé viveu ainda por muitos anos. Gradativamente, a terra tornou-se uma vez mais povoada. Mas à medida em que se multiplicaram, eles se tornaram novamente pecaminosos e rebeldes para com Deus. Eles fizeram ídolos para adorarem, ao invés de Deus. E após algumas centenas de anos, o mundo havia caído novamente em trevas e estava repleto de pecados. Depois, mais uma vez, Deus começou a enviar avisos, através dos profetas, de que iria castigar novamente os homens pecadores. Estes profetas, que trouxeram a mensagem de Deus, foram odiados, perseguidos, e muitos deles foram assassinados. Mas Deus, que ama os homens, continuou a enviar profetas ao mundo, geração após geração. Profecias de Isaías. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel não conhece, o meu povo não compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e lhe deram as costas. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? Toda a cabeça está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e feridas abertas, que não foram limpas, nem enfaixadas, nem amolecidas com azeite. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, defendam o oprimido, lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que dos seus pecados já não se lembra. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas, liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as mãos dele realizam. Ai dos que dizem que Deus se apresse, que acelere a realização da sua obra para que a vejamos, que se aproxime e se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. O Senhor diz: por causa da arrogância das filhas de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertam com os olhos e desfilam com passos curtos, fazendo tinir os enfeites nos calcanhares, o Senhor trará feridas sobre a cabeça das filhas de Sião. O Senhor as deixará sem cabelo. Naquele dia, o Senhor arrancará os enfeites delas, as pulseiras, as testeiras e os colares, os pendentes, os braceletes e os véus, os enfeites de cabeça, as tornozeleiras, os cintos, os talismãs e os amuletos, os anéis e as argolas para o nariz, as roupas caras, as capas, as mantilhas e as bolsas, os espelhos,
as vestes de linho, as tiaras e os xales. Em vez de perfume haverá mau cheiro, em vez de cintos, corda, em vez de belos penteados, calvície. Em vez de roupas finas, pano de saco, em vez de beleza, cicatrizes. Mas ai dos ímpios, tudo lhes irá mal, terão a retribuição pelo que as suas mãos fizeram. Por isso, como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso, o Sheol alarga a sua garganta e escancara a sua boca. Para lá descem os nobres e a multidão, com seu barulho e celebração. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme destes não morrerá. O seu fogo não se apagará e causarão repugnância a toda a humanidade. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreenderam desde que a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Todos os que fazem imagens nada são, e as coisas que eles estimam não têm valor algum. As suas testemunhas nada veem e nada sabem, para que sejam envergonhados. Quem é que modela um Deus e funde uma imagem que nada lhe serve? Todos os seus companheiros serão envergonhados, pois os artesãos não passam de homens. Que todos eles se ajuntem e declarem a sua posição. Eles serão lançados ao pavor e à vergonha. O ferreiro apanha uma ferramenta e trabalha com ela nas brasas. Modela um ídolo com um martelo e forja-o com a força do braço. Ele sente fome e perde força. Não bebe água e desfalece. O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um desenho com um traçador. Ele o modela toscamente com cinzéis e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite em um santuário. É combustível usado pelo homem para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa um pão. Mas também modela um Deus e o adora. Faz uma imagem e se curva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo e sobre ela prepara a sua refeição. Assa a carne e come até saciar-se. Ele também se aquece e diz: "Ah, estou aquecido. Estou vendo o fogo." Com o restante, ele faz um Deus, o seu ídolo. Inclina-se diante dele e o adora. Ora a ele e diz: "Salva-me, tu és o meu Deus." Eles nada sabem, nada entendem. Os olhos deles estão tapados, por isso não conseguem ver. A mente deles está fechada, por isso não conseguem entender. Ninguém para e pensa. Ninguém tem o conhecimento ou o entendimento para dizer: metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre as suas brasas, assei carne e comi. Faria eu algo detestável com o que sobrou?
Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? Ele se alimenta de cinzas. Um coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer: esta coisa na minha mão direita não é uma mentira? Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça, de forma que desde o nascente até o poente saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Escute-me, povo meu. Ouça-me, nação minha. A lei sairá de mim. A minha justiça se tornará uma luz para as nações. A minha retidão logo virá. A minha salvação está a caminho, e o meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e aguardarão esperançosamente pelo meu braço. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e os seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre. A minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito. Vocês, povo que tem a minha lei no coração. Não temam a censura dos homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos. Porque a traça os comerá como roupa, o verme os devorará como lã. Contudo, a minha retidão durará para sempre, e a minha salvação de geração a geração. Eu mesmo, sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos dos homens, que não passam de relva, e para que se esqueça do Senhor que o fez, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente, constantemente apavorada por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Onde, pois, está a ira do opressor? Fortaleçam as mãos cansadas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam, o seu Deus virá, virá com vingança, com retribuição divina, virá para salvar vocês. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como o açafrão, e romperá em flores. Mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Mas os teus mortos e o meu cadáver reviverão e ressuscitarão. Vocês que voltaram ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz. A terra dará à luz os seus mortos. Então, os olhos dos cegos se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Os coxos saltarão como o cervo, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde antes havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele, nenhum deles se verá por ali. Só os redimidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão. Entrarão em Sião com cânticos. Alegria eterna lhes coroará a cabeça.
Júbilo e alegria se apossarão deles. Tristeza e suspiro deles fugirão.